Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Jovens Afroempreendedores e hoje está comigo Helena, empreendedora. Ela estuda aqui na PUC Engenharia de Produção e a Gabi, que é estudante de Relações Públicas na URGS, isso? Isso mesmo. Antes da gente começar com as perguntas, vou tutorizar vocês. Elas fazem parte do grupo Jovem do Odabá, que a gente tem a parte... A gente falou isso acho que no último episódio, que tem essa parte dos jovens do Odabá, que hoje são realmente jovens empreendedores, o que o podcast faz parte também, né? E hoje a gente tá aqui pra mostrar um pouquinho de cada um, pra eles mostrarem o porquê eles estão aqui no Odabá e o que o Odabá pode contribuir pro entendimento, pra carreira deles e pra eles contarem um pouco pra gente. Não esquece de seguir a Odabá nas redes sociais, é odabá.br em todas as redes sociais. E então vamos lá, vamos conhecer esse pessoal, nossas primeiras convidadas do podcast dos Jovens. Que honra. Viu só? Quer começar? Eu quero saber um pouco sobre vocês antes de empreender e qual é a história de vocês. Tá, então eu vou começar. Eu sou a Gabriela Gomes, tenho 21 anos. Acredito que eu sempre evidencio a minha trajetória desde quando eu entrei no IFE, né? Eu fiz ensino técnico lá por 4 anos. Foi lá que eu comecei a ter uma ligação com o empreendedorismo, né? Entender muito mais sobre empresas, enfim, relações de negócio mesmo. Lá eu também acredito que encontrei a minha voz, né? Porque eu comecei a ter mais autonomia e segurança para poder falar daquilo que eu acredito, para poder também construir uma trajetória, entender o que eu queria para mim, né? E dentro de lá, né, como era um Instituto Federal, eles ofertavam pra gente bolsas, né, que eram de ensino, pesquisa e extensão. Lá eu participei de algumas de ensino e a última que eu destaco bastante foi a de extensão, né, que eu participei do IFRS Mais Empreendedor, onde eu assessorei 6 empresas da Serra Gaúcha, com 2 professoras orientadoras e tudo mais. E foi quando eu literalmente vivi, né, um pouco do empreendedorismo, de entender o que era essa dinâmica, o que era também estar no outro lugar, já que eu estava assessorando microempreendedores que eram da época da pandemia, né, era num contexto muito delicado, para estar, enfim, mantendo, né, o seu negócio. Então, foi a partir daí que o empreendedorismo meio que entrou com força, né, na minha vida, que eu comecei a entender, que eu comecei a gostar. E também foi um caminho que eu trilhei que ajudou para hoje em dia eu, por exemplo, estar cursando relações públicas, né? É algo muito relacionado à gestão de imagem, de públicos e, no geral, dentro das organizações, né? Acredito que é isso que constrói um pouco a Gabriela desde agora, né? Não sei se tu já quer que eu fale os projetos que eu atuo, Não, agora onde eu pode trabalho. falar. A Helena. Vou me apresentar, né? Helena Oliveira, tenho 21 anos também. Graças a Deus. Mas é curioso até escutar a história da Gabriela, porque em todos esses momentos nós estávamos juntas. Sim. Né? Eu também entrei no Instituto Federal, fiz o ensino técnico, né? Com a administração. O único percalço, não digo percalço, né? O único ponto de virada que realmente fez com que eu me dedicasse mais a essa questão da administração, de marketing, que começasse a emergir mais nesse contexto. Foi quando eu fiz o meu intercâmbio, né, em 2019 para 2020, que eu fui morar em outro país para estudar, né, daí eu fiquei com o ensino médio de sanduíche, né, fiz os 2 anos do ensino médio aqui, fui fazer lá, dar continuidade, voltei para terminar aqui. Né, no meio desse caminho eu vi que ali tinha alguma coisa que me instigava, né, tipo, eu gostei disso aqui, gostei de trabalhar com isso aqui, e não tô vendo ainda, né, ainda não é tão palpável o que eu quero trabalhar, enfim, mas eu tô vendo que esse caminho eu quero continuar. Né? Daí eu também fui bolsista, né? A gente era de orientadores diferentes, mas orientadores que se juntaram para fazer a bolsa do IFE Mais Empreendedor, né? Que era em parceria com outros estados, enfim. Então a gente eu assessorei outras empresas, né? Ela foi mais na Serra Gaúcha, eu fiquei mais na região metropolitana, né? Aqui, Porto Alegre, aqui em torno da capital, na realidade, né? E ali eu vi que o ponto de virada para começar a empreender, para realmente buscar o que nasceu lá em 2019, foi realmente, tipo, esse poder, tipo, do meu conhecimento, de estar estudando ali, conseguir mudar a vida de outros empreendedores, né? Eles precisam de ajuda e a gente tá ali para esse suporte. Por que não prosseguir, né, nesse caminho? E aí acabou surgindo essa questão do empreendedorismo na minha vida, realmente, de fato. E em meio a isso eu vi, tá, mas o que eu gosto, né? O que eu gosto aqui nesse meio, marketing é legal, mas ainda não é minha pegada, comunicação também não sou uma pessoa tão comunicativa. Sou essa pessoa. Até sou bem comunicativa, mas eu não quero trabalhar com a comunicação das pessoas. Gestão de pessoas também,
muitas coisas foram descartadas. E aí eu comecei a olhar mais a questão de ser muito metódica. Eu sou uma pessoa que eu me atento muito a processos, a como as coisas são feitas, né? O que a gente pode mudar para dar certo, o que a gente pode refazer, né? De uma forma diferente, olhar as coisas por um outro ângulo. E aí acabou surgindo esse interesse por trabalhar com gestão de processos, com gestão de qualidade, né? Com dinamismo assim, de equipe, de empreendedores, enfim. E foi aí que eu decidi realmente ter algo, né? Empreender, enfim, vi que era aquilo ali que eu queria continuar caminhando. Interessante. As duas já se conhecem, não sei se vocês notaram, mas as duas já se conhecem. Então acho que você pode se dividir um pouquinho para me explicar sobre o empreendimento que vocês tiveram, que a Gabi não faz mais parte agora, mas vocês tiveram esse penso juntas, né? Sim. Então me explica um pouco mais sobre o YouTube e explica o que é o YouTube, pra também divulgar o teu trabalho, né? Sim. Eu acho que a Ana pode começar falando, né? Eu ia pra te começar, né? Que tu foi pelos primórdios da Terra, mas eu começo sem problema algum. Como a gente estava nesse projeto, né, de extensão, né, multidisciplinar, enfim, pela bolsa, a gente tinha orientadores diferentes, então a gente tinha pegadas diferentes. A gente estava cada uma numa batida, né, seja ela pelas empresas que ela estava trabalhando, seja pelo segmento que a gente estava dando, eu com as minhas empresas, né, e a gente sentou para conversar. Um dia, assim, a gente estava na casa da minha mãe ainda, quando eu morava ainda com ela, a gente estava conversando, enfim, e a gente, por que não continuar? Tipo, a gente gostou, a bolsa tá acabando. Não, mas a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer aquilo. E as nossas ideias começaram a se ligar. Tipo, foi ali aquela coisa, sabe? Bem neural, assim, porque a gente fala que a gente tem uma conexão. Né? A gente tem uma conexão. A gente fala que a gente tem uma conexão. E aquele momento ali foi quando, tipo, bum, o Big Bang da WeTwo. E a gente ficou, o que a gente vai fazer? Tá? Como é que a gente pode ilustrar a nossa essência nesse meio, né? Como é que a gente pode também trazer o nós, porque era muito sobre nós, né? Tanto que o nome WeTwo é nós duas, Sim. né? Mas era muito sobre o que nós estamos aprendendo, como a nossa, né, a nossa conexão, essa nossa ligação, a gente poderia, tipo, realmente impulsionar outras pessoas, porque a gente participou de muitas coisas juntas anteriormente. Não só de bolsas, mas palestras em eventos, viagens com o Instituto Federal. Tipo, a gente começou muito, sabe? Uma ali alimentando a outra, e cada uma com seu segmento. Né? Isso foi uma coisa que a gente não, em nenhum momento, assim, acho que estremeceu a nossa relação pra isso. Tipo, cada uma sabia o que queria, a gente tava nos mesmos contextos, mas cada uma tinha um segmento diferente, e isso fez com que a WeTwo se criasse. Tipo, vamos continuar trabalhando com a consultoria, mas o que a gente pode mudar, o que a gente quer fazer diferente, qual caminho a gente quer seguir, né? E eu acredito que seja isso, assim, que estruturou o alicerce, assim, da empresa, de fato. Eu acho que era, tipo, uma ideia, e daí depois dessa ideia se materializou com o tempo, assim. Teve basicamente 6, 7 meses só de construção, assim. Eu lembro ainda quando aparecem algumas lembranças pelo Instagram da foto das duas juntas, postando algumas coisas meio, tipo assim, curiosas, tipo, algo tá saindo daqui, sabe? Mas eu acredito que foi muito da vivência das duas mesmo, nas duas bolsas. Também, querendo ou não, tipo, tinha a chegada de coisas novas, né? Porque era o último ano da gente no IFE, a gente precisava decidir que curso que a gente ia fazer, a gente tava também no processo de pré-vestibular, né? Enem, tipo assim, loucura total, e mesmo assim a gente tentou abraçar, sabe? Tanto que deu certo, né? Eu não continuo mais, mas deu certo. Mas eu acho que, tipo, a WeTwo, ela ilustra bastante o que é, tipo, a Gabriela e a Helena, tipo, juntas, assim, sabe? A paleta de cores, toda a construção, ela foi, tipo, feita, tipo, por nós, outras pessoas também que trabalharam com a gente. Que contribuíram bastante, sim. Que contribuíram com nós, né, dentro dessa construção. E é isso. Eu agora não tenho tanta coisa, assim, pra falar, porque eu saí, foi por decisão minha, porque eu tive outros atravessamentos na minha vida, principalmente a URGS, né, o curso que eu faço de Relações Públicas lá é integral. E eu precisava me manter com o trabalho, sabe? E pra mim, tipo, era, tipo, doloroso saber que eu ia ter que deixar uma responsabilidade toda pra Helena, né? Porque ela tem uma outra rotina de vida.
Sim. E também saber que, tipo, ok, é algo que eu gosto muito, eu me dediquei por muito tempo, que ilustra o que também é a Gabriela, né, as suas ideias, mas saber que eu não vou poder estar colocando toda a dedicação que eu queria colocar ali, sabe? Então, querendo ou não, faltou um pouco de inteligência emocional nisso, né? E eu acho que é bom comentar, né, quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando a gente fala de mulheres negras, né, que, tipo assim, querendo ou não, o meu atravessamento, ele foi, tipo... muito por questões econômicas, né? E de estudo e tudo mais. E também que estão correlacionadas à rotina também, que às vezes pessoas acabam tendo que passar quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando se é jovem também, né? Então, querendo ou não, tipo, pra mim, serviu como uma experiência muito grande, né? Não tem como dizer que não, porque, tipo, a gente construiu coisas que a gente não imaginava, ou que pessoas conversam com nós e falam, tipo assim, nossa... Eu, com a idade de vocês, a gente tinha o quê? 17? 18? A ideia começou quando a gente tinha 18. É, 18, 19, sabe? Então, tipo assim, por muito tempo me critiquei, foi difícil lidar com essa decisão. Mas é também importante entender que, né, tem esses atravessamentos e que a vida, ela tem altos e baixos. E que é isso. Mas eu fico muito feliz que a Helena continua tocando, sabe? Tipo, hoje a WeToo, ela foi startup escolhida, né, pelo Sebrae também. Sim, a gente foi pra que Santa legal. Catarina. Sim, teve o Startup Summit que teve, né? Daí eu olhei, assim, né, a oportunidade de me inscrever pra participar, enfim, pra levar pra outras instâncias, né, a empresa, enfim. E a gente foi selecionada, né, a gente, né, no contexto, a gente, eu digo a empresa. A empresa, Mas sim. eu já estava sozinha na época. E eu acabei indo, levei lá pra conhecer meu trabalho, enfim, acabei fechando bastante parcerias, né, pra produção de conteúdo, parcerias pra 2024 até, porque são outras dinâmicas de empreendedorismo, né, então são ciclos de chamar novos parceiros, enfim, muitos processos que a gente não tem tanto aqui, pelo menos não no Rio Grande do Sul, né, tipo, topa tudo, lá é mais, tipo, tinha outras organizações com outros modelos, né, então eu conheci gente de São Paulo, conheci gente, de todo o Brasil. E aí a gente foi selecionada, eu fui pra lá, levei a empresa, né, levei toda a essência, né, do que tinha, porque, como a Gabi falou, né, às vezes a gente tem atravessamentos na nossa rotina, enquanto jovens, enquanto empreendedores, enquanto pessoas negras, a gente tem sacrifícios que a gente precisa fazer, fardos que a gente precisa carregar. Então, escolher empreender foi uma decisão, e manter isso de alguma forma, pelo menos constante, é uma decisão, tipo, diária, sabe? É uma decisão de todos os dias acreditar no sonho, de acreditar no propósito, sabe? E Santa Catarina foi, o Startup Summit, né, o evento do Sebrae, foi um desses momentos. Tipo, será mesmo se eu vou, será mesmo se eu não vou, né? Porque eu já tinha clientes aqui, eu tinha clientes em outros estados, né? Tinha um que já estava ensinando a consultoria na época. Mas, tipo, tinham outras pessoas envolvidas, sabe? Então, pesou. Continuar, realmente, isso aqui é a resposta que eu quero pro propósito, é a resposta que eu quero pro sonho. Então, eu vou ir. Mas tem essas questões de se questionar. Tem as questões de se questionar realmente, mas ela continua crescendo, continua expandindo agora, né, como agora eu sou servidora pública, eu tenho uma rotina de 8 horas de trabalho, então tem certas coisas na minha rotina que eu não consigo comportar. Sim. Mas, tipo, eu mantenho numa instância constante. Foi algo também, uma escolha que eu tive que fazer. Eu não quero desfazer do sonho, mas eu tenho que manter ele linear, pelo menos. Porque, infelizmente, nós, enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto toda a realidade que a gente vive, a gente não pode ser um coach, né? A gente não pode ser aquela pessoa que tem uma startup do 0 a 1 milhão, né? Sim, não tem como. Que simplesmente larga tudo, porque eu larguei meu trabalho, larguei minha faculdade, fui viver disso e tal. Porque a gente não tem nenhum pai rico, a gente não é herdeira, né? Então a gente não consegue viver disso assim, dessa forma. Então hoje é muito mais assim, linear, constante. Tem pessoas que me procuram, né? Vamos fazer encontros pontuais, porque também as pessoas não querem se comprometer tanto, que a consultoria ela é um processo extenso, elas querem mais às vezes um aconselhamento, um aconchego assim de alguém que Chegou um abraço. isso, me ajuda aqui e tal. Então ainda tem momentos assim, eu me dedico um pouco mais, um pouco menos, mas tipo, mantendo uma constância, sabe? Eu acho muito importante isso que vocês trouxeram, porque, por exemplo, eu acho que a YouTube é uma coisa mais concreta que a gente teve de jovens mesmo. Vocês têm 21 anos, sabe? Vocês começaram com 18. E ninguém, acho que a gente nunca trouxe alguém realmente que trouxe essa visão de jovem, criando um negócio. Porque tem aquela coisa de realmente que vocês tiveram esse problema, começar emprego, faculdade, vestibular. Tudo isso a gente não pensa antes. Tipo, o podcast, mais ou menos, ele é pra a gente mostrar jovens empreendedores e pra auxiliar outros jovens empreendedores, pessoas que estão pensando nisso. Então, vocês trazerem esse ponto, esse lado, tipo, não é fácil.
tu é jovem, tu tá começando a tua vida. Sim. Tu tá começando a querer tudo, tu quer faculdade, tu quer trabalho, tu quer enriquecer, tu quer fazer tudo. E tu quer manter tudo, que nem tu falou, tu quer manter. Tu começou a trabalhar como servidora pública, então não é uma coisa fácil. Todo mundo começa, tipo, trabalhar de carteira assinada, ou enfim, é 8 horas. E tu quer manter um empreendimento. Então, tem coisas que tu tem que deixar, que nem tu foi pra URGS. Tu já não conseguiu manter isso. Então, esse ponto de a gente pensar, ok, eu quero empreender. E eu sou jovem. Cara, tu tem toda a vida pela frente. Então, tem que pensar o que tu quer, o que tu não quer. Então, é muito importante vocês falarem sobre esse lado, sabe? Até sobre agora, voltando sobre a YouTube, como é que foi esse processo de, tipo, começar a escalar clientes, expandir a marca? Não sei se tu ainda tava nesse processo, mas pra vocês falarem um pouco como é que foi. Tava transitando, assim, nesse meio, né? Eu acho que... tipo assim, a gente ficou um tempo na construção. Uma incubadora, assim. Na incubadora. E a gente acha que também não pode deixar de falar de 2 pessoas que ajudaram muito, que foi o Rodrigo e a Eduarda. E eles trouxeram uma outra visão de fora, que também foi super necessária, né? Os outros amigos que a Helena também tava naquele momento. Sim, teve bastante gente. Eu acabei conversando, que eu trabalhava numa startup na época. Eu trabalhava numa edtech nesse período, então eu tinha muito insight de coisas novas, né? Bastante ideia vindo. Sim. Então teve bastante gente que ajudou, assim, a estruturar coisas, sabe? Que legal. Então, acho que isso foi bem importante, porque a gente tinha pensado numa linha de serviços, na verdade, né? Era muito mais serviços do que produtos. E logo após que o pessoal foi se juntando a nós, né? Foi bem importante. Mas essa parte aí de escala, eu já não tenho muito o que falar, porque, por exemplo, agora a Helena já vive uma outra realidade, né? Mas eu queria falar um ponto que é muito importante, foi quando se materializou e saiu fora, né? Tipo assim, eu e a Helena, a gente não pode negar que para as pessoas das quais vivem com a gente é um ponto de influência, né? E de influência e também de referência. Porque nós duas viemos A gente não pode negar a trajetória que a gente tem. A gente veio Sim, de... claro. gente, tipo, veio de Viamão, né? Tipo assim... É vila onde eu moro, ela já tá morando em outro lugar. Mas, tipo assim, é referência, assim, sabe? Tipo, pra algumas pessoas lá onde a gente mora, elas acham que, por exemplo, a URGS é privada, sabe? Elas não sabem, por exemplo, que existe o ProUni, que tu pode entrar na PUC, sabe? Fazer parte. Então, as pessoas verem a gente entrando nesses espaços, ocupando esses espaços, elas nos veem de forma de referência, assim, sabe? Tipo, pra pedir um conselho, pra pedir... algum acesso, né, a algum lugar. Então, quando saiu, né, pra rua a Oichu, e já saiu com a cara estampada de que eram só de pessoas negras, né? A Eduardo, o Rodrigo, eu e a Helena somos pessoas negras. E todas jovens, né? E foi lindo de ver, né? Sim, as pessoas, todo mundo abraçou muito. Todo mundo abraçou, todo mundo divulgou. Tipo assim, vinham pessoas, amigos próximos, ou até conhecidos que conheciam a gente só por internet, que se voluntariavam para trabalhar com a gente sem que a gente precisasse pagar salário para eles, sabe? Porque é a forma como eu acho que a YouTube também conseguiu se expandir, né? Foi uma rede de apoio, assim, de influência que acabou, tipo, colocando a gente num salto, assim, um pouco maior e que eu achei interessante falar, sabe? Porque quando a gente é jovem e a gente tem uma bolha, a gente acaba, né, influenciando ela também. E eu acho que isso foi algo que impactou bastante também. Sim, porque até a gente chegar nesse ponto de escalar clientes, a bolha assim, era muito centralizada entre eu e a Gabriela. Éramos nós duas naquela bolha. A gente sabia da nossa realidade. A gente tinha ciclos que se misturavam muito. Hoje, dá pra notar muito que a nossa bolha, tipo, existe um ponto de intersecção. Mas, tipo, que ela se expandiu muito. Mas antes era muito centralizada, era muito densa. E a gente tava sempre no convívio das mesmas pessoas. Então, no momento que, tipo, acaba tendo essa fusão de outras pessoas, abrindo pra outras bolhas, a gente consegue ver as coisas de uma forma muito diferente. Hoje, a Virtual é totalmente diferente do que ela era no início. Mas ela ainda mantém a essência principal, né? Que o principal sempre foi alcançar outras pessoas, né? Conseguir ajudar, prestar apoio. Tanto que, tipo, a gente tem um modelo de trabalho hoje que eu sigo. Tipo, é questão de, tipo, vamos tentar fazer uma consultoria primeiro, né? A consultoria experimental, vamos ouvir um pouco da tua ideia. Porque, tipo, as pessoas já têm uma ideia de que a consultoria, ela é uma coisa extremamente cara, longa e que vai dar resultado uma vez a cada 3 meses. Quando na realidade não, tipo, são construções diárias. Né? Pensa na terapia do empreendedor.
A terapia é focada só para o empreendedor, né? Coisa assim nesse sentido. Então, quando a gente começou a pensar em como atrair clientes e reter eles, né, a gente já virou a chave nessa questão. A gente teve muito apoio, teve muitas pessoas que queriam trabalhar conosco, mas aí virou uma chave assim, cliente e amigo são pessoas diferentes. Virou esse prisma. E é na prática que a gente consegue aprender, né? Ver, entendeu? Que ruim é isso, né? Entendeu? Clientes não são amigos, né? Porque, na verdade, amigos não são clientes, mas clientes podem ser amigos. Entendeu? Então, tipo, isso mudou muito, porque a gente já saiu pra rua com essa realidade. Quem vai nos divulgar não vai nos consumir. A gente tem que chegar em quem vai nos consumir. Né? E foi difícil, né, furar segmentar essa bolha. isso. Tipo, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai construir essa ponte? Entendeu? Porque, tipo, já era uma realidade. A gente fazia muita reunião, a gente conversava. Tipo, tá dando muita visualização, tá dando muito compartilhamento, todo mundo tá respondendo, mas essas pessoas não vão consumir o nosso produto. Né? Vocês estavam tendo uma presença digital no começo. Isso, bem grande. Bem grande. Tipo, a gente não tinha nem tráfego pago ainda naquele tempo. Era bem orgânico. Era, tipo, tudo muito orgânico. A gente ainda não tinha site, muita coisa a gente ainda não tinha. A gente, tipo, tinha um Instagram e um sonho. Né? Então, a gente foi seguindo. E, tipo, tinha uma presença no Instagram, realmente era bem forte. Tipo, nossos posts, eles davam bastante retorno. E tá dando certo, mas tá dando certo, mas ela não tá gerando o retorno que a gente precisa, que é o retorno financeiro. Tipo, uma coisa que eu acho dentro do empreendedorismo que a gente não pode romantizar tanto é, tipo, tem o sonho, tem o propósito, mas tem o ponto financeiramente falando, né? O ponto econômico, tem esse ponto focal, que é ele que move todo o resto. Tipo, se tu não tiver retorno, tu vai te desmotivar a continuar. O sonho vai se manter vivo, tu vai continuar atrás do propósito. Mas esse ponto econômico, ele é um marco ali, né? Então, quando a gente começou a olhar por esse lado, por essa ótica, a gente viu, não, mas a gente tem que impactar outras pessoas, né? Aí, nesse meio do trajeto, né, a Gabriela já não estava mais conosco, enfim, né, pelas questões dela, que a gente respeitou, porque eu entendia, tipo, ela estava no curso integral, a realidade dela é outra, e a gente tá num momento agora da nossa vida de fazer escolhas. A gente estava com 20 anos, 19 para 20 anos. É o momento de fazer escolhas, entendeu? Daqui a pouco a minha escolha também pode ser não fazer mais parte, e vai ser uma escolha minha pelas prioridades que eu vou escolher ali naquele momento, né? As coisas podem ser dolorosas, mas dentro do empreendedorismo não precisam ser dolosas, né? Aquela coisa, tipo, que a gente ia se afastar totalmente e não ia dar mais certo. Não, entendeu? Hoje em dia a gente fala sobre a empresa sem tabu algum, que nem a gente tá aqui, né? Então, a gente começou a trabalhar em cima do tráfego pago, vamos alcançar outros estados, vamos alcançar outras pessoas. Tem a bolha que nos divulga? Tem, mas a gente precisa chegar em quem realmente nos consome, em quem realmente quer o nosso trabalho. Aí a gente começou a captar pessoas em outros estados. A gente teve clientes aqui, 2, acho, se não me engano, 2 ou 3, mas a gente conseguiu, tipo, clientes em São Paulo, clientes no Rio de Janeiro. Nesse tempo eu já tava mais sozinha, né? Daí, porque também o Rodrigo começou a faculdade, a Eduarda também teve outras prioridades, porque ela voltou a trabalhar em startup. Então, tipo, todo mundo acabou fazendo escolhas. Sim. Né, que para aquelas pessoas faziam sentido, né, no contexto delas, enfim, e todo mundo foi muito aberto nesse diálogo. Então eu estava mais sozinha, daí eu comecei clientes do Rio de Janeiro, abracei mais uns clientes daqui, né, então foi essa questão de, o ponto que a gente começou a captar clientes mesmo, né, respondendo a tua pergunta, foi quando a gente entendeu que os nossos amigos não necessariamente serão os nossos clientes que vão consumir do nosso produto ou serviço. A gente começou a olhar para outras realidades, né, outras castas. Um ponto que a gente tá falando o tempo todo da Me Too, e a gente não esclareceu exatamente o que é o Too. Acho que dá pra entender com tudo que a gente tá falando, né? É verdade. Mas a gente não explicou o que é. Explica. Começou sendo uma consultoria organizacional, que pegava a organização como um todo, e a gente quebrava ela em verticais, digamos assim, né? A vertical do marketing, a comunicação, a vertical financeira, a vertical da RH, a vertical, né, de planejamento estratégico, que é a área mais que eu trabalhava, né? Ela andava junto com a comunicação, por isso que a gente sempre andava junto. Sim, claro. Mas o Rodrigo ficava com a parte financeira, a Eduarda já trabalhava mais na RH. Ambos ainda seguem nessa área. Eu ainda fico na parte de planejamento estratégico, a Gabriela também, mas eu segui mais pro processos, né? Não fiquei tão estrategicamente assim na parte comunicativa, mas a gente dividia em verticais, né? Com o tempo, a gente foi quebrando algumas coisas, né? A Gabriela acabou saindo, a gente acabou abdicando dessa parte da comunicação, a gente focou gestão de pessoas, financeiro e planejamento estratégico ali, né? Planejamento de processos. Aí, como as outras pessoas foram saindo, né? Porque cada um realmente eram pessoas que trabalhavam na sua área, né? Então, aquelas pessoas tinham propriedade do que elas estavam falando ali,
Então, no momento que cada um foi seguindo a sua trajetória, tipo, a gente foi abdicando dessas verticais de serviço. Então, hoje a consultoria, ela é algo muito mais direcionado e focado. Ela começou como algo amplo, da empresa como um todo, e hoje, como sou só eu trabalhando em cima dela, né, eu acabei afunilando para consultoria de planejamento estratégico ainda, ela ainda segue, né, mas não é mais no sentido de marketing, né, é planejamento estratégico interno, digamos assim, sabe, planejamento mais dos processos, Mas gestão de e processos de da projetos empresa. também, né, de processos, projetos, enfim, tipo, mais gestão da empresa no ambiente mais interno, que eu não sou muito, assim, assídua a trabalhar com o público, essas coisas assim. Então a né? gente deixa A mais gente deixa aqui mais no off. off. Essa é mais a minha área. Melhor que prefere mais. Daí se estruturou assim. Não digo que ela não possa voltar a ser uma consultoria organizacional ampla, né? Porque realmente ainda tá no trajeto ela voltar a se expandir, né? Hoje eu digo que, tipo, uma das coisas que realmente faria com que eu abrisse mão de ser servidora pública, que é uma estabilidade imensa, Sim. é, tipo, uma possibilidade grande de retorno da WeToo, assim, sabe? Tipo, Sim. realmente algo, tipo, esses projetos que tem da Google, né? O Google for Startups, que eles dão financiamento, né? Tem pelo Sebrae também financiamento para a empresa começar a rodar, porque falta muito disso, né? Aquela injetada financeira para a empresa continuar, para a empresa rodar mais, assim, Sim, atingir claro. outras coisas. Porque tudo saía muito de nós, do nosso bolso. Os nossos clientes começaram a dar retorno, mas todo o início, assim, foi nós ali injetando recursos, enfim. Então é mais ou menos assim a empresa, uma consultoria empresarial. Ela saiu de organizacional mais para empresarial agora, mas não digo que ela não possa em algum determinado momento voltar porque ela era no início. Entendemos, então. A gente vai deixar a roupa de todas as redes sociais, o Ju também tem, né? A gente vai deixar aqui na descrição. E agora, direcionando um pouco pra ti, Tá. eu quero saber, ela faz relações públicas, né? A gente falou no começo. Sim. E o que tu faz agora? Atualmente eu curso Relações Públicas pela URGS, eu tô no 3º semestre. Eu também sou estagiária, né, na Global Ed, na parte de relacionamento com o cliente, de atendimento, né. A Global Ed é uma agência de comunicação e performance digital. E em relação a projetos voluntários, né, eu participo do núcleo de antirracismo da URGS, lá eu trabalhei e trabalho, né, na parte de comissão de eventos e também de comunicação. Eu gosto muito de estar trabalhando na parte de projetos voluntários porque eu consigo me sentir livre, né, como uma futura comunicadora para estar abraçando pautas que eu ainda não abracei, né, e também criando relacionamentos e tendo mais autonomia de tipo assim, não quero isso, eu quero aquilo, entendeu? Sem ter clientes ou a pressão mercadológica, econômica e mercadológica, ou da visão de outros, na verdade, também me impressionando, né? E uma das coisas que eu gosto de destacar é porque, tipo, eu entrei faz, acho que nem 8 meses, acho que 5 meses que eu entrei no núcleo, e a gente conseguiu trazer, por exemplo, a Aniele Franco, né? Ali pra URGS, né? Do qual a gente pegou e trouxe ela pra apresentar um pouco, né? Do Ministério Novo, que é da Igualdade Racial. A gente planejou uma mesa com várias personalidades aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente trouxe a bancada negra, a gente trouxe música, um pouco da cultura, a gente trouxe pessoas aqui que são da parte da comunidade indígena, quilombola e também comunidade acadêmica, né? Enfim, porque estava dentro da URGS, mas querendo ou não, todo o movimento que é entre a academia também é um ato bem político, assim, né? Quando a gente fala da população negra. Foi um evento muito lindo, muito emocionante. Foi a primeira vez que eu tive um contato com a assessoria de imprensa e de comunicação da entidade um pouco mais política, que é um pouco também de relações públicas. Foi um marco bem importante, assim, pra mim, de autonomia e tudo mais. Continuo lá. Vai ter vários eventos, peço que sigam, né? Porque agora no dia 30, né, de novembro vai ter também. E também vai continuar tendo, assim, a gente teve também o julho, né, dos meses das mulheres negras. A gente também fez todo um evento que foi bem importante. E além disso, eu também trabalho, né, voluntariamente na Diversity League, né, que é um conselho consultivo para o consulado dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre. Legal. Então, a gente trabalha fomentando, né, a parte de diversidade em vários âmbitos, né, pensando tanto na questão econômica, na questão racial, na questão de gênero, em todas nessas verticais. E o nosso intuito é que a gente possa democratizar mais, né, e trazer mais acesso para que pessoas negras
possam, por exemplo, estarem em ambientes, né, como o consulado e dando palestra lá, que sim, que seja sobre racismo, né, ou sobre outras pautas. A gente pode estar conversando sobre astrofísica, sobre jornalismo, sobre jornalismo e entre outras coisas. E principalmente, né, o foco total, na verdade, é da promoção de eventos, né, do consulado, né. Que a gente possa estar fazendo tanta promoção de eventos e também de programas, né. Que a gente possa estar capacitando crianças, jovens, né, pessoas negras para poderem ocupar os programas e os espaços do consulado, né? Querendo ou não, tem a questão muito do ensino de inglês. E isso é algo que é muito, muito, muito discriminatório ainda, né? Não chega para todo mundo. Então, ainda mais quando a gente pensa na população negra, né? Ou nos grupos minoritários. Desculpa que faltou um pouquinho na dicção. Mas tem esse foco. Daí, além disso... Enfim, meu processo ali também no Diversity League já faz 1 ano, né? Foi bem importante eu estar lá dentro. Eu acabei criando uma rede de relacionamentos muito grande, né? E agora teve um projeto que foi muito importante para nós, que foi junto com o Rap em Cena, né? A gente pôde estar indo em 2 ONGs, né? Que foi na Bom Jesus e na Vila Jardim. Então, lá a gente trabalhou um pouco com as ODSs, com as crianças. A gente pegou o contato dessas pessoas e também da família delas. E depois a gente acabou ofertando, né, ingressos cortesia para os adolescentes e a população negra estarem no espaço que é o hip hop, né? Então, né, o Rap em Cena foi em comemoração a 50 anos do hip hop e tudo mais aqui no Brasil. Então, é importante que existam, né? E existem muitos eventos que são da cultura negra, né? Que são fomentados pela cultura negra, onde pessoas negras não estão lá, né? E daí a gente tem um problema muito grande aí, né? Tanto de apropriação cultural, quanto de espaços e, tipo, de aproveitamento, assim mesmo, sabe? Tipo assim, poxa, eu sou uma mulher negra, jovem, tenho vários amigos negros, e por que meus amigos negros não estão lá, sabe? Tipo, é a gente que escuta rap, sabe? É a gente que usa, é a gente que cria também, na verdade, né? Moda, cultura, culinária, e por que a gente não tá lá, sabe? Então, quando eu penso na Gabriela comunicadora e na parte de relações públicas, que é, como eu te disse, né? Eu posso ser produtora de eventos, eu posso trabalhar no planejamento estratégico, na gestão de imagem, crise de uma empresa, de organizações no geral, mas eu sempre tento seguir uma linha de construção, assim, de carreira e pessoal e também profissional, que possa estar repensando esses espaços, sabe? Por exemplo, assim, quando eu penso na questão da WeToo, e eu também sempre comento, às vezes, quando eu tô conversando com meus colegas da faculdade, é de que a gente pare para pensar no empreendedorismo como a construção do mundo que a gente acredita que deveria ser, sabe? Tipo assim, a gente tem uma ideia bem europeia, né? De como deve ser, por exemplo, o mercado de trabalho, o recrutamento e seleção das pessoas, né? E sendo que a realidade do Brasil não é essa, sabe? Talvez pessoas com experiências sejam bem mais validosas, bem mais valiosas e possam agregar muito mais, assim, valor, né? E inovação para dentro de alguma organização, no geral, do que uma pessoa que, sei lá, é formada em 3 faculdades, sabe? E isso, assim, é uma ideia que veio da Europa, sabe? A gente vive essa ideia. E ela não condiz com o Brasil, sabe? Então, sempre quando eu penso nesses espaços e também no empreendedorismo, é entender que com o meu negócio eu vou poder colocar as minhas ideias e vou poder ver elas se materializando, sabe? Por exemplo, a WeToo era só de pessoas negras. Não sei se fecha em mãos, assim, nossas, quantas empresas tem só pessoas negras, assim, sabe? Em toda a sua construção no geral, sabe? Então, é isso. E também, que eu tava comentando bastante antes da gente começar aqui, agora eu sou bolsista, né? Pesquisadora pela CNPq, né? E eu trabalho, né? Que a bolsa ela também é um trabalho de pesquisa bem denso, viu, gente? Com bastante leitura e produção de artigos. Bastante leitura. Que dá vontade, desculpa, que dá vontade de chorar, mas tudo bem. E, enfim, ela tem um foco na comunicação organizacional, diversidade e relações de poder, né? Dentro do ambiente organizacional. E como eu estava usando como exemplo, né? A gente faz uma pesquisa, né? Um mapeamento relacionado a
sites institucionais ou revistas, né, que publicam sobre dinâmicas de mercado para que a gente possa entender quem são as empresas que estão sendo modulares, né, dentro do campo da diversidade e inclusão, e entender se essas empresas só estão ali por estar, por ranking, por prêmio, ou se elas estão ali realmente construindo uma organização e uma cultura que seja, né, de diversidade, de inclusão e de pertencimento, né. Eu acho esse trabalho muito importante. Ela citou algumas empresas que não tem, a gente não precisa falar aqui, mas antes da conversa ali eu comentei algumas que, tipo assim, vão tá revendo. Não sei se vai ser esse prêmio aí. Vamos ver se a gente não tem advogado. Eu falar, então precisa entrar, porque ninguém quer um processo, né? Ninguém quer um processo aqui. Sim. E outra coisa que eu também, só pra terminar de falar um pouquinho assim sobre mim, pensando na parte do empreendedorismo, tipo, pra mim, dentro de relações públicas, né? Esse ano eu trabalhei com a Quinto Andar, né? Eu fui assessora ali de um workshop. Pra mim também foi muito importante, né? Claro, tinha a palestrante principal, que eu esqueci o nome agora, mas tudo bem. Eu acho que quando a gente vê como é que corta aqui. A gente corta aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, e foi muito importante, porque eu pude trazer, né, a minha ideia, né, e a minha visão de estudante de relações públicas, e também já trabalhei um pouco com pessoas que vieram até mim para que eu pudesse estar divulgando e oferecendo os meus serviços e os meus produtos, né. E era bem nessa parte, assim, de rede social, que puxava também para a parte de planejamento estratégico, né? E eram produções mais focadas para redes sociais, assim mesmo. Mas, enfim, não é algo que eu ainda foco, sabe? Porque eu tô em construção, sabe? Tipo assim, não vou me vender como empreendedora na parte de relações públicas, porque ainda estou me construindo. Mas manda inbox, tá? Tá, e tipo assim, eu faço muita coisa também, né? E daí às vezes fica difícil abraçar tudo, e a gente também tem que... DM. Pode me chamar, né? Mas é isso. Mas exatamente, dá pra explicar o que é o trabalho de um assessor, que é o que o pessoal pode chamar ela de inbox. O que é esse trabalho que realmente que as pessoas poderiam entrar em contato contigo, por que elas precisariam de ti? Ou de um assessor no geral? Ali na parte de assessoria, né? Enfim, ele é um serviço que hoje em dia ele é muito procurado, porque a gente vive uma sociedade atual que tem que lidar muito com a imagem, né? Então, é sempre bom a gente pensar, por exemplo, como que eu vou me posicionar, que roupa que eu vou usar, né? Que tipo de imagem que eu tô tentando trazer para essas pessoas, né? E também tentar fazer com que eu possa estar pensando em quais canais que eu quero que aquela informação saia, sabe? Eu vou pagar aquelas pessoas para essa informação sair, ou então eu vou conversar com eles porque eu já sei que essa informação vai sair, e daí eu vou tentar uma negociação para que essa informação saia da forma da qual eu quero, né? Então muita coisa é antecipada, sabe? Que a gente podia até estar usando como exemplo, mas é melhor não, mas né, a gente tem aí uma... Cita nomes, por favor. Tá, cita nomes, mas a gente tem uma artista internacional, né, onde a gente viu uma estratégia de comunicação, né, e de assessoria de comunicação muito diferente, né, que é muito mais de distanciamento do que de proximidade com o público, sabe? E dependendo do contexto da qual tu tá vivendo, ou a crise que tu tá vivendo, tu tem que pensar muito nos objetivos dos quais tu quer, né? Então, tipo, eu tô passando por uma crise que é, por exemplo, mais de imagem, assim mesmo, né? De alguma fala minha que eu acabei me distanciando do meu público. Então, a estratégia que eu vou usar é de poder estar me aproximando desse público, né? Poder estar sendo gravada bastante, né? E participando de algo que vai me aproximar das comunidades e também dos públicos, né? Mas a assessoria de imprensa é sempre pensar num objetivo, né? De imprensa não, de comunicação. É sempre pensar num objetivo, né? Tom de voz, público e principalmente em cenários, né? Então, de tudo isso é a assessoria que pensa nisso, nessa aproximação com o público, ou onde vai ser todo ou com aquele teu objetivo, com o objetivo, né? claro. Poder estar alcançando. Agora, quero trazer mais pra reta final um entendimento de vocês como empreendedoras, né? Tu participou da UTI no começo, mas também até no teu trabalho, assim, como tu tenta fazer projetos, né? Como mulheres negras, começando a empreender, começando a vida no geral, tanto no trabalho como servidora pública e tal, como é que essa percepção de vocês, qual é a dificuldade que vocês veem, se vocês veem alguma dificuldade por causa da cor de vocês, né?
Porque pra algumas pessoas, pessoas brancas, não parece muito claro, porque eu acho que tem essa pra eles principalmente, tem essa dificuldade de entender qual é a diferença que existe. Principalmente se a pessoa realmente não é racista. A diferença é tão óbvia. É uma coisa muito óbvia, só que tu vai perguntar isso e fica, mas como assim? Se ela é capacitada, ela vai ser contratada, ela não vai ser discriminada. Na teoria, lógico, né? Na teoria, na teoria deveria ser assim, mas na prática não é. E vocês, como jovens empreendedores, também começando a vida, não sei se vocês já sentiram isso no trabalho, realmente no trabalho comum, como CLT, como servidora pública, ou no empreendimento. Tipo, tu vai lá e tu vai apresentar aquilo ali e tu sente aquela trava porque é tu. Essa eu posso começar respondendo. Eu posso falar? Questão jurídica, eu sou favor, tá? Porque, tipo assim, a nossa já vem sendo atravessada desde o estágio, né? Desde o primeiro estágio. Entendeu? Questão jurídica, assim, por passado, fez 3 anos hoje, tu viu, né? Mas enfim, coisas que já aconteceram na nossa trajetória maravilhosa. Mas eu posso começar falando, porque era uma parte do empreendimento até que a Gabriela não tava. Hoje, eu tenho uma rotina muito mais conservadora do que a que eu tinha antes. A minha rotina, assim, era que nem a dela. Tipo, de ter muitas coisas ao mesmo tempo em vários lugares. Hoje a minha rotina é muito mais consolidada, né? Eu tenho meu trabalho de 8 horas, eu tenho o horário da minha faculdade, eu tenho o horário da minha empresa, né? Tipo, isso é uma coisa, hoje em dia, me torna muito rochosa, né? Então, até pra retomar essa vida mais, que nem eles chamam hoje em dia, né, de workaholic, né? Que é louco pro trabalho. Acho muito chique, entendeu? De quem tá sempre ali, sabe? Tipo, eu abri mão de um tempo por isso, mas hoje eu vejo como me reinserir nesse meio, né? Principalmente porque isso vai fazer sentido pro segmento que eu quero dar na WeToo. E teve essa trava, né? Tem essa trava de o quão realmente eu sou capaz, entendeu? Sim. O quão realmente eu posso entregar aquilo ali que eu estou dizendo que eu posso, né? Teve algumas empresas, né, que convidaram, né, a WeToo, não posso citar, porque o orçamento tá baixo, pra pagar uma audiência, as coisas assim. Mas que convidou a gente e tal, que queria realmente conhecer nosso trabalho, que queria consultoria. Ela queria consultoria no mês de novembro, né, não foi nesse ano, foi no ano passado, até final do ano passado, eu queria consultoria nesse meio. Fazer censo de diversidade dentro da empresa, enfim, reavaliar processos de contratação para pessoas negras, todas as coisas assim nesse sentido. E queriam o nosso serviço de graça. Primeiro a gente quer ver o serviço de vocês, para depois a gente ver como é que a gente pode dar continuidade, né? E tipo, quando a gente falou o nosso preço para fazer um censo dentro de uma empresa, né, que é praticamente a maioria toda branca, que é uma empresa que trabalha com pessoas de outros estados, tipo, como assim eles cobram? Eles cobram para trabalhar assim? Eles trabalham. Eles trabalham? O trabalho deles tem valor? O serviço que eles prestam tem um valor que precisa ser pago, sabe? Então começou a ter essa trava. Tipo, como a gente vai prestar um serviço, a gente vai cobrar? A gente cobra pelo trabalho que a gente entrega. Claro. Ponto. Né? Então, tipo, mas vocês são jovens. E, tipo, teve essa questão racial. Porque a gente já viu muito... Eu, por onde eu passei, eu já com a WeToo, a gente já foi pra São Paulo e pra Santa Catarina. A gente ia pra São Paulo no For Summit, que é um evento também de empreendedorismo, né? Tava, tipo, empresas bem grandes lá que eu não esperava, tipo, o pessoal da Ambev. Tipo, eu conversei com o CEO da Ambev sobre a minha empresa, sabe? Coisas assim nesse sentido. Então, tipo, eu tive uma outra visão de que pessoas, elas conseguem, pessoas brancas, tipo, eu falei assim, meu irmão, elas têm uma maior facilidade de conseguir apoio, de conseguir chegar em outros lugares. Porque lá pra cima é tudo muita indicação. Principalmente se a gente olhar no eixo Rio de Janeiro, São Paulo. Sim. Tipo, pra gente chegar lá naquele patamar, pra gente se inserir no meio daquelas pessoas. Tipo, a gente vê isso pelo LinkedIn até. A gente se inserir ali naquele meio é muito sobre as indicações que tu tem. Pessoas que já conseguiram entrar porque já tinham essas alianças brancas ali no meio, essas relações interraciais. Sim. E conseguiram entrar. Então, até hoje eu sinto essa trava. E sinto muito mais hoje que eu estou querendo retomar para este meio. Porque como é um meio que demanda muita saúde mental até, né? Enfim, e empreender isso de ir tentando parcerias, de tentar ir se inserindo em outros espaços. Então, essa trava de se inserir nesses espaços, ela realmente é bem evidente. Principalmente por tentar retomar. Porque hoje em dia, né, depois desse último ano que a WeToo deixou de ser nós e se tornou eu, tipo, mantive a essência, quero manter, acho que ela ainda vai crescer novamente. Tipo, eu não quero que a empresa se feche, Sim. né, e que eu abra mão disso, mas, tipo, eu quero que ela continue e daqui a um tempo ela volta a se expandir. Mas, tipo, eu também entendi naquele momento, naquele ponto que eu tava, eu precisava resumir ela uma coisa só, pra agora a gente poder conseguir mapear também o que faz sentido ter ou não, né.
Então, isso de voltar, de retomar, eu fechei muitas parcerias em Santa Catarina, mas, tipo, eu tenho também que dar 3 vezes mais do que uma pessoa branca no mesmo patamar que eu, entendeu? Então, tipo, pra nós, digo pra mim, né, principalmente hoje, enquanto uma mulher de 21 anos, uma mulher negra, né, hoje eu sou servidora pública, mas, tipo, hoje eu tenho outra responsabilidade, tipo, eu moro sozinha, sabe? Tipo, eu tô balanceando bastante coisa que a vida tá cobrando de maturidade e, tipo, eu ainda tenho que ir lá. Tipo, eu já sei tudo que eu faço, meu currículo ele não mente, todas as experiências que eu tenho, sabe? Eu tenho que ir lá provar que eu sou 3, 4, 5, 6 vezes mais. Porque a realidade hoje, pra nós, jovens, empreendedores, negros, é isso. A gente tem que sempre se provar ser muito mais do que uma pessoa que já tem um acesso privilegiado àquele lugar. Porque a régua pra nós era muito alta. Sim. Essa questão de régua, né? A gente, infelizmente, a gente tem a nossa régua interna, que a gente se mede. A gente tava até falando sobre isso essa semana. Sim. Tipo, o patamar que a gente tava antes, que a gente conseguia ter acesso a muito mais coisas, não digo intangíveis, sabe? Mas coisas... Como é que eu posso dizer isso em palavras, né? Mas eram coisas que não exigiam tanta responsabilidade da vida adulta hoje, que a gente tem. Sabe? Tipo, coisas que a gente tem que abrir mão. Por exemplo, naquela época que a gente estava começando a nossa vida, a gente ia pra outros estados do dia pra noite, né? A gente se organizava, claro, não era tanto do dia pra noite. Sim. Mas, tipo, a gente não tinha tantos agravantes que nem a gente tem hoje. Tipo, eu tenho que deixar de fazer alguma coisa aqui pra poder dar conta ali, né? Tipo, eu vi essa decisão ser tomada pela Gabriela. Tipo, não tem como dar conta de tudo. A vida tá urdindo de coisas que eu não vou poder abraçar o mundo, né? Então, a gente tem essa régua de a gente querer ser mais... E a gente tem a régua que as outras pessoas que estamos vendo de fora nos medem, né? Então, pra nós, enquanto jovens empreendedores negros, e ainda mais pra nós que somos mulheres, a gente tem que estar sempre se provando, quando na realidade a gente é bem maior que a régua das outras pessoas. Porque a gente já tem a nossa e a gente ainda vai ter que caber na do outro, sabe? Então, tem os seus lados positivos, com certeza. Quando a gente consegue, a gente tem aquela satisfação. Mas, tipo, ter que viver nessa realidade, nesse looping infinito, de sempre ter que estar 2, 3 passos a mais à frente, é uma coisa que trava a gente pra outras oportunidades, talvez. Tipo, trazem receios, sabe? E eu acho que... É sempre bom também falar que eu e a Helena, a gente faz terapia, né? Eu voltei recentemente. Eu me cuido há 2 anos. Tipo assim, isso já é algo que metade da nossa população negra não tem acesso, sabe? Sim. Então isso já, querendo ou não, já nos coloca também em outro lugar, né? Mas porque a gente tá podendo discutir coisas que nos agravaram, né? E daí, uma coisa que eu e a Helena, por exemplo, as pessoas olham pro nosso currículo porque tem uma linha, assim, de trajetória parecida, mas eu e a Helena dá pra perceber que são pessoas muito diferentes. Até as temáticas, a gente fazia as mesmas coisas, mas cada um com o seu tempo. Cada um com o seu tempo, cada um com a sua essência, entendeu? Todo mundo aqui é único, né? Mas a gente sempre teve uma parceria. E não é só parceria, né? Mas, tipo assim, parceria, respeito, amor, né? De amizade e tudo mais. E também sempre com um lugar, assim, de motivação e referência, sabe? E eu acho que é isso que mantém. Por exemplo, assim, a Helena foi pro intercâmbio. Que legal que a Helena foi pro intercâmbio. Eu fiquei muito feliz que a Helena foi pro intercâmbio. Eu ajudei da forma como eu podia ajudar, entendeu? A Gabriela fez tal coisa, assim, não fiz algo assim tão grande como ir pro intercâmbio. Não, tipo, a bolsa, que era uma coisa que ela queria muito, que foi uma coisa recente, para. Mas, enfim. Foi uma coisa tipo recente assim, que ela queria. E eu, pô, ela conseguiu, basta feliz pra caramba. Mesmo que ela já falando mas, agora. tipo assim, sempre foi esse lugar de motivação, sabe? E é como tem que ser. Nunca saiu, tipo, de um ponto também de inveja ou alguma coisa assim, sabe? Porque é sempre bom a gente fazer. Isso, é sempre bom a gente fazer esse recorte, assim, né? De intersecções, né? Tipo, de raça, gênero e também de classe, né? E querendo ou não, tipo, somos diferentes e somos mulheres, né? E essa parte de sempre colocarem a gente num lugar de rivalidade, né? Sim. Ou de que, tipo, a Gabriela então deve estar com inveja da Helena. Tipo, a Gabriela então não conseguiu. Eu lembro que na época do intercâmbio, as pessoas, mas por que a Gabriela também não foi? E eu peguei e falei assim, adivinha? Eu nunca pensei em fazer intercâmbio. Sim, sabe? Até pensei, mas nunca foi uma prioridade. Entendeu? Seria então, legal. Tipo assim... E isso se criou. E isso é uma coisa que se criou. Até porque quando a Gabriela saiu, isso eu falo agora, né? Se ela quiser falar também. Mas, tipo, criou isso. Tá, mas por que a Gabriela saiu? A Gabriela ainda tá, a Gabriela ainda não tá. E a gente optou por uma posição de não posicionar diretamente. Porque ninguém dava no ambiente interno, ninguém ia ajudar, ninguém ia atender os clientes. A gente, bom, então a gente também não vai falar nada. A gente vai se abster disso. E aí depois de um tempo, tá, mas a Gabriela saiu. Por que vocês não estão se falando? E depois a gente postou uma foto juntas. A gente achou que vocês tinham brigado. Sim, as pessoas acharam que, tipo, isso ia terminar com a nossa amizade. A fanfic foi ótima, eu fiquei admirada, o pessoal tava trabalhando. Não, entendeu? Não. A nossa amizade acho que nunca... Tipo assim,
a WeToo surgiu a partir da nossa amizade, entendeu? Ela não A é partir- baseada. não é Ela baseada é fruto. disso. Ela é fruto da amizade. E ela não ia né? ser o fruto de rompimento disso, sabe? Claro. Não mesmo. E eu acho que isso aconteceu. Claro, tivemos as nossas dores, né? Sim, Querendo ou claro. não, era algo feito por nós duas. Claro, E eu sim. saí e tudo mais. Doeu tanto nela. Doeu. quanto em mim. Mas somos mulheres adultas, a gente conversa, a gente comunica, a A gente gente se... demorou um ano pra falar sobre. E o pior... E também, tipo, a gente se respeita, sabe? Eu acho que é o ponto principal. Mais uma coisa que eu queria dizer é que, tipo assim, tu olha... E a gente vem construindo isso desde, tipo, a nossa trajetória, a nossa carreira, tipo, desde os 15 anos, né? E, tipo... A Gabriela de 16, acho que a Helena de 17 queria abraçar o mundo, sabe? Só que daí a gente foi crescendo, né? E a gente tem várias evoluções psicológicas e físicas e da vida também. E a gente começa a entender que, tipo assim, ok, tem essa pressão externa, mas eu tô feliz nisso que eu tô fazendo? Tem propósito nisso? Se eu só tô pegando isso pra, tipo, ter currículo? E não somente, né? Tipo, são camadas. Eu acho que foram fases. É. Tipo, hoje, eu falei isso essa semana. Falei essa semana mesmo. Tipo, a Helena de 2019, 2020 foi pro intercâmbio. Ela era totalmente desinibida. Ela foi porque ela não tinha barreiras algumas e tudo bem. Entendeu? Ela tá muito orgulhosa da Helena de hoje. Assim como eu também tô muito orgulhosa do que ela teve coragem de fazer. Mas, tipo, essa questão de medir hoje em dia... Ai, por que a Helena não faz um outro intercâmbio? Tipo... Isso é uma coisa que talvez pra mim não faça sentido agora, porque a minha realidade é outra. Então, uma coisa que veio nesses 2 anos de terapia foi muito sobre eu me encontrar, por exemplo. Tipo, isso ajudou muito na questão do empreendimento. Tipo, de ter alguém pra debater realmente sobre como eu tava me sentindo, de acreditar, será se vai dar certo, será se não vai. Tipo, eu me encontrei muito nesse caminho. E, tipo, o que é meu e o que é do outro. Né? Tipo, as pessoas estão vendo que tu tá começando um negócio, as pessoas estão vendo que tu tá ali no caminho e tal, tu começa devagar. Primeiro a gente começa divulgando os produtos, né? Nem todo mundo vai começar com uma pesquisa de mercado. As pessoas vão começar abrindo um Instagram, isso é clássico, abrir um user no Instagram Sim. e começar a divulgar, mas elas estão tentando. Tipo, mas por que tu não faz assim? Por que tu não faz daquele jeito? E a pessoa começa a se questionar. Mas, tipo, isso é uma dúvida minha ou isso é uma dúvida do outro? A Helena não fazer um intercâmbio agora é porque ela não quer ou é porque o outro não quer por ela? Sabe? Tipo, ter esse filtro de não dá pra abraçar tudo. Eu queria, tipo, abraçar tudo de novo, fazer aqui 300 coisas ao mesmo tempo. Sim. Estágio, bolsa voluntária, IFE, empresa, tudo junto ao mesmo tempo, assim, eu sem nem tempo pra dormir. Pré-vestibular. Nossa, assim, ó, a gente faz coisas insalubres. Isso é insalubridade mental, eu tava falando sobre isso ontem. É verdade. Entendeu? Tipo, foi um momento necessário de abraçar o mundo pra ver o que sim, o que não, o que nunca. Foi. Mas, tipo, hoje em dia, é uma coisa que custa muito caro. Um preço que eu já não tô mais disposta a pagar. Entendeu? E eu acho que as pessoas têm que ter esse filtro, assim, pra empreender e tal. Vai ter muita projeção externa, né? Faz assim, faz assado. Ou por que tu vai fazer isso? Tipo, isso vem esse incentivo negativo também acontece muito, né? Tipo, por que tu vai querer começar isso? Tu já tá bem, assim. Tipo, agora eu sendo servidora, por exemplo. Tipo, eu já tenho uma estabilidade muito grande, querendo ou não, é inegável. Mas, tipo, por que eu vou querer empreender? Por que tu vai querer fazer isso? Tu já tá bem? Por que tu vai querer começar? Tipo, às vezes a gente só tem um propósito e a gente quer seguir nele. E ponto. Entendeu? Então, ter esse filtro do que é nosso e o que vem das outras pessoas, acho que é um divisor de águas. E eu acho que quando a gente é uma pessoa negra, não é só sobre o que é nosso numa pressão, tipo, familiar. Que normalmente pessoas brancas sofrem pressões familiares. Sim. Mas ela não sofre uma pressão da mídia, Toda a rede de apoio que ela tem. toda a rede de apoio Sim, e também do sistema em si, né? Tanto do racismo estrutural quanto do capitalismo, sabe? Então, tipo, essa parte de pensar o seu caminho, né? Diante de tantas pressões externas, né? E que não é só a pressão, assim, externa de uma forma que vá, tipo, moldar o teu caminho, né? Mas é uma pressão, tipo, que pode te matar. Né? Quando a gente tá falando de pessoas negras, né? Tipo, a gente tem um genocídio negro muito grande, né? A gente tem a parte também do suicídio muito grande também, sabe? Então, tipo assim, é sempre pensar que quando tu é uma pessoa negra, as pressões, né? E as consequências são sempre muito maiores, né? Tipo, eu, Gabriela, quando eu penso na minha trajetória, assim, já sofri bastante racismo dentro do ambiente de trabalho, dentro da academia também, né? As instituições acadêmicas são um lugar onde o racismo, ele é, tipo assim, fomentadaço, assim, sabe? Até porque a gente não tem referência, né?
Referência, Sim. assim, de pessoas negras te dando aula, né? Tendo ali uma identidade, uma representatividade e também nem nas tuas construções, né? Tipo assim, quando eu penso na minha trajetória de uma futura pesquisadora, porque eu gosto muito, eu sempre penso nessa questão da gente ser o protagonista, né? Eu até tava falando agora, né, da minha bolsa e tudo mais, que eu usei uma frase que pra mim é muito importante. Deixar de ocupar o espaço de ser sempre o objeto de pesquisa pra ser a pessoa que tá fazendo a pesquisa, sabe? E é esse lugar que todas nós estamos querendo tomar, né? De ser a empreendedora, a dona da empresa, de estar no lugar de liderança, sabe? De tu poder liderar. E é isso que é nos tirado como pessoas negras, né? E, tipo, quando eu penso, assim, entrevistas que eu já passei, ambientes que eu já tive, é sempre de me questionar, assim, sabe? Por exemplo, às vezes, por conta, né, da notoriedade que a pauta de diversidade e inclusão entrou dentro das organizações, existe um desespero, assim, né, das empresas de quererem contratar pessoas negras, sabe? Tipo, eu quero. E não é assim que funciona, né? Primeiro que não é assim que funciona o recrutamento e seleção e assim, não é assim que funciona tu ter uma pessoa negra ou outra minoria dentro de uma empresa, né? E num ambiente que não tá nem preparado. Não tá preparado pra isso, não fez um pessoa. diagnóstico, não pensou em estratégia, não capacitou as pessoas, sabe? Não deixou esse ambiente tanto saudável quanto motivador pra receber essa pessoa, sabe? É uma situação bem específica, né? E também que precisa de mudanças que não é assim, sabe? Tipo, eu, Gabriela, tipo assim, estudo, né, sobre a questão da cultura. E cultura não se muda de um dia pra noite, sabe? Tipo assim, não foi do nada que o samba surgiu, não foi do nada que o jazz surgiu. E não é do nada que uma cultura organizacional dentro das empresas vai mudar também, Sim. né? É um processo que ele tem caminhos, né? E não é assim, né? E sempre vamos pensar que a cultura externa, ela interfere na cultura interna da empresa. Então, com certeza a gente vai ter machismo, a gente vai ter racismo, a gente vai ter homofobia. Então, é sempre bom poder estar pensando também, né, como lidar com isso. E, tipo, nós, pessoas negras, sentimos muito isso quando estamos nesses ambientes. E em várias, assim, entrevistas já me senti que, tipo, estavam querendo me contratar, não porque a Gabriela tem um currículo muito capacitado, ou porque a Gabriela se adapta a essa vaga, né? Mas porque a Gabriela é negra, Sim. sabe? Então, tipo assim, já tive ambientes que, tipo, 10, 15 anos que a empresa surgia e eu era, tipo, a primeira pessoa negra a tá lá, sabe? E não era num cargo de poder, era estagiária pra assistente, sabe? Então, a gente vive uma realidade que ainda é muito cruel e que ainda tá em processos bem lentos e, tipo assim, e quando eu falo em processos lentos, é também pensar em altos e baixos e também de retrocesso, sabe? A gente vê coisas que, por exemplo, em 2018 até 2020 eram pressionadas muito grandes dentro do movimento negro. Se tornaram bastante foi um pico, assim, bem alto de pauta. E agora a gente já vê que já tá se amenizando. E por que tá amenizando? Né? A gente precisa estar vendo também essas dinâmicas e o quanto elas nos afetam como pessoas negras, né? Como mulheres negras. E quanto mulheres negras, eu falei isso porque eu sou da área de exatas, né? Tipo, a questão Nossa! na engenharia, tipo, a referência ela é baixíssima, tipo, muito minúscula, tipo, principalmente na engenharia de produção, né? Hoje o pessoal tá se preocupando muito com a imagem, que nem a Gabriela falou, tipo, as empresas principalmente. Então tá todo mundo muito preocupado em transparecer uma imagem de diversidade, de inclusão, né? E então estão focando mais nessa área mais comunicativa, nessa área mais de marketing. Mas, tipo, quando a gente olha para setores mais primários, tipo, até hoje, todos os lugares que eu fiz entrevistas antes de virar servidora pública, né, pra engenharia de produção, pra estágios, me chamaram realmente porque o meu currículo era bom. E eu tinha uma estratégia de não ter foto no meu currículo, entendeu? Vou chegar pelo menos até aquele momento, né? Que possam me ouvir. Que possam me ouvir, exatamente, possam me ver. Acho que quando entendeu? me ouvirem, vão, né? Tiveram oportunidades pra ir pro interior, enfim, tipo, chegou na entrevista. Opa, que surpresa. Lá, né? Tipo, de lugares que não tinham nada de pessoas negras, não tem referência alguma. Eu busco muito, mas é muito difícil achar. Até hoje eu não encontrei nenhuma mulher negra na área que faça engenharia de produção. Tipo, enquanto professora, enquanto pessoa formada. Ou né? num lugar de destaque. Ou né? exatamente, num lugar de destaque. Tipo, eu tenho colegas, mas, tipo, pouquíssimas pessoas. Tipo, eu acho que eu tenho 3, 4 mulheres negras na engenharia de produção mesmo, porque tem algumas que tem as cadeiras mescladas, né? Sim. São mais da química e tudo mais. Mas, tipo, uma pessoa em posição de destaque. Me cita uma referência de uma mulher negra numa posição de liderança, numa posição de destaque, que tem um capítulo de livro, uma pessoa que tá numa posição que ela é a pessoa que tá coordenando aquilo ali. Ela é não digo que ela é o centro, né? Mas é ela que tá se destacando ali naquele meio. Não tem.
homens negros até tem mais. Tipo, eu entrei, comecei a furar mais essa bolha, né, pra eventos, enfim, participei de eventos online. E é um lugar extremamente embranquecido. Engenharia, tudo. Exatamente. E, tipo, pra o ITU, um dos planos, né, futuro, não digo agora, né, mas, tipo, um dos planos que eu tinha pra depois me formar é porque na engenharia de produção a gente tem vertical, tipo, pra consultoria e empresas, né, tipo, consultorias no meio produtivo. Por isso também que eu afunilei mais pra essa questão de processos. Porque eu sendo formada na minha área, eu consigo trabalhar com isso, né. Enfim, tem vagas pra muita empresa, tipo, fábricas grandes, a Ambev tem coisas assim nesse sentido, projetos assim, que chamaram bastante minha atenção. Bom, é com isso aqui que eu quero trabalhar. Mas é muito difícil inserir em espaços que a gente não tem referência. E isso também vale, tipo, pra empreender. Eu tô fazendo um malabarismo e vou seguir fazendo, tipo, equilibrar o propósito e o sonho de empreender com estar na minha área e, tipo, me sentir parte daquilo ali. Que é muito sobre se sentir fazer parte, né? Tipo, tu vê que tem outras pessoas ali. E isso de escolher o caminho, de ser referência, né? A gente também sempre sinalizou pra todo mundo que dizia, eu te admiro muito, me inspiro muito em ti. Tipo, fico muito feliz, sabe? Mas o nosso caminho, ele foi muito difícil até aqui e tu não precisa fazer as mesmas coisas. Entendeu? Tipo, as pessoas, elas precisam muito carregar com elas a verdade delas. O meu caminho é esse daqui. Te admiro, gosto muito de ti, tu me inspira bastante, mas eu vou te usar como uma pessoa que vai me ajudar a impulsionar. Tipo, é uma coisa que alimenta o sonho. Tipo, a gente veio do mesmo lugar, a gente consegue chegar também em outros patamares, sabe? A gente consegue atravessar outras camadas, chegar em outras castas. Então, com o empreendedorismo, essas bolhas foram se furando. Ainda mais quando eu vi que eu quero realmente seguir na minha área, né? Eu quero ficar mais na área da engenharia, né? Essa área mais de chão de fábrica. De alguma forma eu sou estranha a ponto de gostar, né? De trabalhar com isso. Então, algo bem interno e ir furando, né, vencendo essas barreiras, são conflitos internos, tipo, de saber do meu potencial, de reconhecer o meu eu naquele espaço, né? Mas também são conflitos que tem externos do entorno, né? De pessoas ali ao redor que não estão tão dispostas, elas estão contratando aquelas pessoas porque elas precisam, por uma necessidade do mercado, o mercado está exigindo, né? Eu já vi muitos casos de empresas que perderam, né, aporte financeiro, enfim, rodada de investimento, porque não tinha diversidade. Foram lá, contrataram 2, 3 pessoas, agora a gente tem diversidade. Né? Então é uma linha muito tênue entre o que é saudável, o que não é saudável, o que realmente é uma disposição à mudança, a se adaptar a outras coisas, do que uma disposição de ceder, na realidade. Uma disposição com ceder é uma linha muito tênue. E é sempre bom lembrar, sei que a gente já tá se encaminhando pro final, que a gente tá falando, mas, tipo assim, é sempre bom lembrar que, tipo, hoje em dia, essa pauta, ela só tá em evidência, né, de a gente ser lembrado, de a gente estar, tipo, ter a oportunidade um pouco mais aflorada, assim, né, é porque, tipo, mexeu com o bolso, né. Exato. Exato, né. Então, quando a gente é uma pessoa negra, tanto empreendendo quanto estando dentro de uma organização, é sempre bom a gente lembrar dessa realidade, né. De que, tipo assim, ok, olharam pra nós, mas olharam pra nós num viés de lucratividade. E também lembrar que, a partir dessa realidade, eu preciso também ter cuidados, né? De, tipo, o que tipo de coisa que eu vou transmitindo, né, querendo ou não, as coisas que o meu nome vai estar ali. Porque uma pessoa branca errar, ok, tudo bem. Mas uma pessoa negra, o peso e a medida, ela é muito extrema. E também por questões de, tipo, de cuidado mesmo, sabe? Porque a população negra, tipo, carece do cuidado, né? Quem é que cuida da gente? Normalmente, ninguém, sabe? É a gente que cuida da gente ou a gente dentro da nossa rede de apoio, né? A rede de apoio, ela é sempre muito importante, né? Pra gente seguir o nosso caminho. E eu acho que dentro da realidade que a gente vive hoje, dentro do contexto brasileiro, e essas dinâmicas todas de mercado e pensando no perfil de um profissional negro, é sempre pensar nisso, na rede de apoio. Quando acontece alguma coisa comigo, que eu tô em dúvida ou algo assim, eu vou até a Helena, porque é uma outra mulher negra, ou outras pessoas que são referências pra mim, que são pessoas negras, pra me sentir acolhida, pra eu poder conseguir desabafar, lidar com aquela situação, ou então até mesmo tomar coragem de tipo assim, ok, eu tô aqui, o meu salário é muito bom, as oportunidades são ótimas, eu tenho chance de crescimento, mas eu não mereço ser tratada dessa forma, entendeu? Então, eu prefiro me retirar, sabe? E é ter essa certeza que por mais que exista o racismo estrutural e várias outras pressões externas, a gente lembrar que a gente
né? E somos pessoas humanas. E que, por mais que haja toda essa desumanização que fazem com a gente precisa olhar dessa forma e ter essa rede de apoio para poder estar seguindo, né? E eu acho que fica como Um alerta. um alerta, um conselho para todo mundo, né? Porque sozinho ninguém faz nada, assim, né? É importante saber tomar decisões sozinhas, mas A rede de apoio, ela é muito boa, né? serve pra ler. Eu acho isso que tu falou muito interessante também, o fato de que tudo é pro lucro. Apesar, tipo, claro, tá sendo um momento muito positivo, né? Muitas empresas estão criando vários projetos para trazer umas pessoas pretas, mais diversidade para dentro das empresas. Mas tudo é lucro e, querendo ou não, o cliente falou, as medidas não são iguais. Então, o primeiro a sair da linha e primeiro a ser demitido não vai ser o branco. Com certeza. Não E vai ser sempre aquelas coisas, né? É isso que dá oportunidade pra pessoas que nem tu, né? Porque tu mancha mancha a imagem de todo Isso, mundo, né? isso. Então, tudo tem que... Porque, querendo ou não vai mudar assim tão fácil. Tudo é pensado no lucro, não é interior dele, tipo, nossa, eu realmente tô me sentindo um ser humano horrível. Não é. É tudo lucro, então eles vão... É que nem fungo, vão se proliferando o erro deles. Mas, enfim, gente, eu acho que esse episódio está muito rico, porque vocês trouxeram uma visão muito grande de dentro do empreendedorismo jovem mesmo, sabe? Tanto de uma pessoa que começou a empreender, que está trabalhando como servidora pública, e também como uma pessoa que participa de milhares e milhares de projetos. Eu não teria essa mente, gente. Eu surto com o pouco que eu tenho. Eu larguei do barco. Não fala isso. Isso não é mais pra mim. Eu tento administrar como Eu preciso pode. dormir. Eu preciso Mas dormir. aí que é a situação de tu ser uma pessoa jovem, negra e também de baixa renda, né? Que é tipo assim, tu precisa, e é o que eu sempre falo, se juntar e aglomerar todas essas situações que são remuneradas ou não, pra que tu siga no propósito, de tipo assim, meu propósito tá alinhado, eu tô nisso, mas também se dividindo, né? Com o que tu precisa. Financeiramente, sabe? Tipo assim, por que a Helena agora só não vive da U2? Porque, literalmente, a U2 agora não vai sustentar a vida que a Helena vive financeiramente, Sim, sabe? exato, E é isso que, tipo, pessoas negras empreendedoras e pessoas também, no geral, vão ter que, tipo... Abdicar. e construir, tipo assim, bom, esses não eu já tenho, mas também tem esses sims, eu tenho esse caminho. É tudo uma questão, tipo, de escolha, né? Nessa rotina e saber que é difícil, mas são escolhas, assim, Acontece. né? É bom se adaptar à realidade, sua realidade, né? Pensando... O não, ele é simples e objetivo. Sim. Não. Que é porque a gente já sempre tem ele, não. Mas o sim, eu aprendi, tipo, ali na raça que o sim, ele é, tipo, tijolinho por tijolinho. Tu vai construir. É que nem montar um quebra-cabeça. Quando tu olha assim de longe, tu vê o sim escrito, estampado, porque tu construiu aquele sim. Sabe? Exato. Tipo, infelizmente pra nós, o sim, ele não vem servido na nossa mesa, né? Com a cloche bonitinho aqui, um sim. Não vem assim, sabe? E ter essa... Continuar mantendo isso. Tipo, eu vou construir o meu sim. Ele não vai cair do céu, mas eu vou construir o meu sim. Porque é o que eu quero pra mim. E é essa questão, sabe? Se manter alinhado com o propósito. Tipo, ser servidora hoje não está alinhado totalmente com o meu propósito. Tipo, eu tô na minha área, já é um ponto... Já tô na minha área administrativa, né? E foi a minha primeira formação pelo Instituto Federal. Tipo, isso já é um baita de um ponto de não ter que trabalhar com algo que eu não quero só pelo cunho financeiro. Sim. Né? Então, tipo, hoje o que mantém realmente vivo o propósito, o objetivo que eu quero chegar é o ITU, é a minha faculdade. Além da faculdade, eu também tentei um técnico, que eu prefiro nem citar aqui, porque eu também tenho esses meus lapsos. Viu? Ela até me abraça umas coisinhas aí que ela quer comentar, tipo, eu tô na tá? faculdade, tô fazendo técnico em segurança do trabalho pra continuar trabalhando nesse setor, né? Tipo, de fábrica, né? De chão de fábrica, enfim, realmente é um setor que carece de uma realidade, né? Bem mais real, mais humana, né? Que a Gabriela fala, que era toda das comunicações, era tudo humana. Mas... Caralho, vou te contar, viu? Mas que carece realmente disso. Então, tipo, se manter alinhado com o propósito. Tem uma coisa que eu vou ter que deixar de fazer aqui pra fazer lá. Mas não deixar o sonho morrer. Pelo menos alguma coisa tem que fazer o sonho ser palpável, ser tangível. Tipo, Sim. ele bate muito forte ali no teu coração. Tu sente ele muito vivo dentro de ti. Mas tem muitas coisas que elas só se tornam reais quando a gente verbaliza, quando a gente estrutura, quando a gente sente ser palpável. E uma coisa só pra encerrar minha fala que é muito importante. Sonhar. Pra sonhar a gente não paga nada, sabe? Então, tipo assim, sonha, né? Porque a gente vive uma realidade muito cruel. Então, viva esse sonho e depois passa pra parte da construção, Aí sabe? me chama, tá? Ah, tá. Parte ali, ó. Tá anotando o que é teu desejo, o que é tua necessidade, o que pode ou não pode não acontecer. E é isso. E dá certo. Porque o nosso era um sonho, era uma ideia É verdade. que se materializou.
E na nossa cabeça tudo é possível, né? Cabe a nós. cabeça, Na nossa cabeça é o lugar. Eu tava ouvindo um podcast sobre isso. Que na nossa mente tudo é real. E a Luciana falou isso também na terapia semana passada. Tudo é real. Na Tudo nossa é mente real, tudo é real. exatamente. É como co-criar uma realidade, né? Sim. Isso aí tem que Gostosa, entrar. tá bem gostosa aqui, a minha nela. Na minha, então, na minha realidade é maravilhosa. Então, fiquei na vida. Na minha cabeça, eu tô perfeita. Mas enfim, gente, eu tô olhando pro celular de vocês, eu não tô olhando pro vídeo. Mas enfim, gente, muito obrigada às duas por estarem aqui. Esse episódio foi maravilhoso, foi rico, muitas informações. Acho que vocês realmente são exemplos a ser seguidos. E vocês deixaram claro aqui que teve todo um processo atrás desse sim. Que, né, que é agora, esse momento, né? Então, acho que isso é realmente muito importante. Então, muito obrigada a vocês. A gente vai deixar as redes sociais dela aqui. Vou deixar as redes sociais dela aqui na descrição. Então, fiquem ligados pro próximo episódio, que a gente vai deixar tudo nas redes sociais. E muito obrigada. E eu agradeço pelo convite. Foi maravilhoso participar. Muito obrigada. Estamos sempre aí, né? Sempre ir, quem quiser. Eu também agradeço muito pela Udabá, né? E também curti. Sim. Agradeço pela minha amiga, parceira de vida também, a É. Helena, por toda essa construção, né? E essa parceria que a gente teve e tem juntas. E é isso. Quando quiser, chamar para outras Se o pessoal conversinhas. quiser assistindo também, quiser chamar no inbox. É verdade, né? Tem que deixar Chame tudo o aqui. YouTube. A gente fez o vídeo inteiro mexendo aqui. Quando precisarem, né? Nossa De uma comunicadora. história A nossa de humana, a relações nossa humana tá públicas. aqui, a nossa humana tá Me aqui. chamem, entendeu? Eu tô em construção ainda, viu, gente? Todo mundo tá em processo de construção e tal. Mas é isso, né? Vamos ver quais serviços e produtos que eu posso oferecer. Então é isso, gente. Um beijinho e até o próximo episódio.